Olá, futuros e futuras doutoras, bora estudar? Meus queridos, hoje vamos falar sobre o controle de constitucionalidade, um assunto muito importante na sua formação acadêmica que você tem que ter claro a divisão. Bora lá? Primeiramente, vamos entender o conceito. Controle de constitucionalidade é o conjunto de instrumentos usado pelo Supremo Tribunal Federal ou outro órgão legitimado para verificar a compatibilidade de uma lei ou ato normativo com a Constituição Federal, mas também existe em relação às constituições estaduais. Agora que sabemos o que é, vamos à principal fonte, que obviamente é a Constituição Federal. Mas além dela, temos a Lei número 9.868, de 1999, mais conhecida como Lei de Ação Direta de Inconstitucionalidade, e a Lei número 9.882, também de 99, que trata do processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, abreviada por ADPF. Nesse sentido, precisamos comentar que a total soberania do texto constitucional sobre os demais atos normativos. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, a supremacia da Constituição é o postulado sobre o qual se assenta o próprio direito constitucional contemporâneo, tendo sua origem na experiência americana. A Constituição, portanto, é dotada de superioridade jurídica em relação a todas as normas do sistema e, como consequência, nenhum ato jurídico pode subsistir validamente se for com ela incompatível. Para assegurar essa supremacia, a ordem jurídica contempla um conjunto de mecanismos conhecidos como jurisdição constitucional, destinados a, pela via judicial, fazer prevalecer os comandos contidos na Constituição. Parte importante da jurisdição constitucional consiste no controle de constitucionalidade, cuja finalidade é declarar a invalidade e paralisar a eficácia dos atos normativos que sejam incompatíveis com a Constituição. Nesse sentido, controle constitucional é imprescindível para garantir a democracia e o Estado democrático de direito. Mas como saber o que é e quando aplicar a inconstitucionalidade? Segundo a doutrina, no comentário do ministro Celso de Mello da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2971, a delimitação conceitual do que representa o parâmetro de confronto é que determinará a própria noção do que é constitucional ou inconstitucional, considerada a eficácia subordinante dos elementos referenciais que compõem o bloco de constitucionalidade. Em outras palavras, qualquer lei ou ato normativo será inconstitucional se for contrário ou desrespeitar o texto expresso da Constituição Federal. Além disso, também deve respeitar princípios decorrentes da Constituição implícitos ou expressos. Um exemplo de princípio implícito seria a arguição de descumprimento de preceito fundamental 132, que fala sobre o reconhecimento da proteção jurídica às uniões homoafetivas. Há, portanto, o reconhecimento do princípio implícito da busca à felicidade. Além disso, o STF tem entendido que o preâmbulo da Constituição também integra o bloco de constitucionalidade. E, por fim, para fechar nosso bloco de constitucionalidade, temos os tratados internacionais incorporados no ordenamento jurídico brasileiro como normas constitucionais. É exatamente sobre o que trata
o texto da Emenda Constitucional 45 de 2004. No seu artigo 5º, parágrafo 1º, diz: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. O parágrafo 3º trata exatamente dos tratados internacionais de direitos humanos, em força de emenda constitucional. Desde a Emenda Constitucional número 45 de 2004, apenas a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2007 teve o rol de aprovação e integra o bloco de constitucionalidade. E é sobre isso, meus queridos. Conseguimos simplificar o bloco de constitucionalidade? Não? Então vamos revisar, que vai esclarecer. O controle de constitucionalidade é a verificação se as leis e atos normativos estão de acordo com a Constituição Federal, por um ente constitucionalmente autorizado para tanto. A Constituição tem total supremacia e está acima de todas as outras leis. E o que pode ser considerado inconstitucional com base no bloco de constitucionalidade? Lembrando que bloco de constitucionalidade é como se fosse o modelo que deve ser seguido, não ferindo ou desrespeitando a Constituição, seus princípios expressos e implícitos e tratados internacionais de direitos humanos, com força de emenda constitucional. Esse é nosso bloco de constitucionalidade. Esclareceu, jovem? Vamos para as questões. Quais as principais fontes, além da Constituição, relacionadas ao controle de constitucionalidade? Letra A. Ação direta de inconstitucionalidade e antinomia. Letra B. Arguição de descumprimento de preceito fundamental e jurisprudência. Letra C. Antinomia e doutrina. Letra D. Ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Letra E. Ação direta de legitimidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Qual é a nossa resposta correta, doutor? Se você respondeu a letra E, você errou. A nossa resposta correta é a letra D. Por quê? A abreviação de ADI e ADPF é exatamente essa: ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. São as fontes, assim como a Constituição. As respectivas leis 9.868 e 9.882, ambas de 1999. Próxima questão. Fazem parte do bloco de constitucionalidade, exceto, letra A, tratados internacionais de direitos humanos, os princípios implícitos da Constituição, o texto expresso da Constituição, os princípios explícitos da Constituição e letra E, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos analisar a questão. A questão quer saber qual das alternativas não faz parte do bloco de constitucionalidade. Vimos que o bloco de constitucionalidade é composto pela Constituição, princípios explícitos e implícitos e tratados internacionais com força de emenda constitucional para sua aprovação. No caso, os tratados internacionais de direitos humanos. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, não faz parte do bloco de constitucionalidade porque ela é uma fonte do bloco de constitucionalidade. Logo, a alternativa correta é a letra E.
E na nossa última questão diz qual o conceito de controle de constitucionalidade. Essa você olha e os olhos brilham, porque você sabe a resposta correta. Vamos ler as questões com atenção. Conjunto de instrumentos usados pelo STF ou outro órgão legitimado para verificar a compatibilidade de uma lei ou ato normativo com a Constituição Federal. Parece que está tudo certo. Mas vamos ver a letra B. Interferência do Poder Judiciário nos demais poderes para garantir a justiça. Isso é a definição de ativismo judicial. Letra C. Conjunto de instrumentos usados pelo STF ou outro órgão legitimado para verificar a compatibilidade de uma lei ou ato normativo com a jurisprudência federal. Lembrem que jurisprudência é uma decisão reiterada de vários tribunais sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo caso concreto. Logo, não é o assunto em questão. Por isso a letra C está incorreta. Letra D. Conjunto de teorias baseadas na supremacia da Constituição para defender o ativismo judicial. O ativismo judicial pode ser útil em ocasiões extremamente excepcionais, mas geralmente é prejudicial à ordem do sistema normativo. E é um erro muito lógico. Então, nosso gabarito é a letra A. Excelentíssimo doutor! Chegamos ao fim de mais uma aula. Respire, que a nossa próxima aula trará um capítulo inédito que você vai gostar. Espero que tenha aprendido com a aula de hoje e até o próximo vídeo.